Bom dia, pessoal. Bom dia aos alunos do sexto ano da nossa escola, aqueles de Almeida. Vamos então para a nossa segunda videoaula. Semana passada eu deixei uma videoaula do canal Futura para vocês sobre rochas, né? E hoje a gente vai começar o nosso estudo de biologia celular, tá certo? É um dos estudos mais importantes na área de ciências. Falar de células, de biologia celular, vocês vão ouvir falar durante todos os anos da caminhada de vocês na escola, até o terceiro ano do ensino médio. Quem optar por alguma faculdade da área de saúde também, várias universidades, várias faculdades, vários cursos, você tem que aprender sempre um pouquinho mais sobre as células, né? Também sei que vocês tiveram um pouquinho disso do primeiro ao quinto ano com as professoras, né? Do ensino fundamental 1. Então, algumas coisas vão ser revisões e outras informações novas eu vou estar falando nesse vídeo e também no texto. Pessoal, eu faço os vídeos para facilitar o entendimento de vocês, mas as informações também estão nos textos. Tem aluno que reclama porque o vídeo é longo, mas é aquilo, né? É a diferença de quem quer aprender e quem quer só fazer atividade por fazer, para passar de ano, enfim, não sei qual que é o objetivo. Mas quem quer aprender mesmo, assista aos vídeos. Tem outros vídeos também na internet que vocês podem assistir. E sempre aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante de ciências, de biologia. Certo? Então vamos lá. Iniciando, eu também estou com o texto de vocês aberto, se tiver alguma coisa que eu não expliquei. Primeiramente, a gente tem que falar do que são as células, né? Na biologia, nas ciências, a gente fala que célula é a unidade fundamental do ser vivo. Então é mais ou menos assim. Todos os seres vivos são formados por células. Como que funciona? Se eu pego um ser vivo como um ser humano, nós somos formados por trilhões de células unidas. Então, olhando para mim, você vê uma coisa só. Mas se eu coloco qualquer parte do meu corpo, qualquer órgão do meu corpo, no microscópio, você vai ver que existem pequenas unidades chamadas células, uma encostada da outra, formando um tecido, formando nossos órgãos. Todo o nosso corpo? Todo o nosso corpo. Claro, existem, por exemplo, o osso propriamente dito é produzido por uma célula óssea, mas o osso são minerais, né? Existem outras substâncias no nosso corpo que não são células, mas o nosso corpo de todos os seres vivos são formados por essas unidades, a junção dessas unidades. Então, também chamado de citologia ali, todos os seres vivos são formados por células. Todos. Exceção dos vírus. Os vírus não são formados por células. Porém, para muitos cientistas, para a grande maioria, ele não é considerado ser vivo, o vírus. Por que o vírus não é considerado ser vivo, professor? Além de não ser formado por célula, ele não consegue se dividir longe de uma célula. Então, o vírus ele é uma estrutura que precisa atacar uma célula de um ser vivo e ele utiliza aquela célula para se reproduzir lá dentro. Certo? Então, ele não tem metabolismo próprio. Metabolismo é o que o ser vivo construindo ou destruindo substâncias dentro do nosso corpo. Esse é o nosso metabolismo. Eu tenho metabolismo, então o meu corpo produz e destrói coisas. Produz proteína, carboidrato, enfim. E destrói substâncias. Esse é o metabolismo. O vírus não tem isso. Ele precisa atacar, ele precisa parasitar. Ele é um parasita. Ele sempre causa algum mal, alguma doença. Ele precisa parasitar uma célula de um ser vivo. Então, o vírus não é considerado ser vivo. O restante dos seres que a gente conhece, bactérias, protozoários, fungos, animais, vegetais, algas, todos são formados por células. Tome cuidado na expressão, porque os alunos, quando eles vão responder alguma questão, eles colocam que os seres vivos têm células. Esse tem está errado. O ser vivo é formado por célula. Vamos pensar em dinheiro. O professor Anderson tem dinheiro, como se fosse verdade. Mas vamos dizer que seja. O professor Anderson tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, é uma coisa. Agora, eu troco por formado. O professor Anderson é formado por dinheiro. Tem e formado é uma coisa totalmente diferente.
Os seres vivos não têm células carregando no bolso. Não, eles são formados pelas células. Tá certo? Para essa junção de células. Junção eu falo bastante. É a união. Junção é a união. Beleza? Alguns seres vivos não são formados por trilhões de células que formam, por exemplo, um corpo de um ser humano. Eles são formados por uma célula só. Uma célulazinha, é aquele ser vivo. É o caso de micro-organismos. E nós chamamos esses seres de seres unicelulares. Os unicelulares são micro-organismos. Micro-organismos que a gente só consegue enxergá-los no microscópio. Então, você encontra uma célulazinha e aquela célula é o ser vivo completo. Então, quem são eles? Bactérias. Todas as bactérias são unicelulares, ou seja, são formados por uma célula só. Os protozoários, que não são muito conhecidos, também são micro-organismos. A ameba é um protozoário. O protozoário que causa a doença de Chagas, tem algumas doenças causadas por protozoários. Então, tem algumas doenças bem conhecidas que são causadas por protozoários. Alguns fungos, leveduras, por exemplo. O fungo cogumelo, ele não é formado por uma célula só, não. Ele é formado por várias células, tá? Mas alguns fungos, que a gente chama de leveduras, são formados por uma célula só. E algumas algas. Uma parte das algas são unicelulares, formadas por uma célula só, e as outras são formadas por mais células. Ser vivo formado por mais de uma célula, não existe um unicelular, bicelular, não. Ou é formado por uma célula ou é formado por várias, certo? Quando é formado por uma, é unicelular. Quando é formado por várias células, o ser vivo é pluricelular. Então nós, seres humanos, que somos animais, nós somos seres pluricelulares. As plantas também são pluricelulares, são formadas pela união de uma célula com a outra. Os fungos macroscópico é que você consegue enxergar sem usar microscópio. Então, por exemplo, cogumelo, champignon, ele é macroscópico, então ele é pluricelular. E algas também, várias algas também são pluricelulares. Algumas uni, outras pluris. Beleza? Então tem algumas informações legais sobre células. Se nós somos formados pelas nossas células, o funcionamento delas é essencial para a nossa saúde. Quando que a gente está doente? Quando algumas células não estão funcionando como deveriam, ou estão sendo atacadas por micro-organismos que invadem nosso corpo para destruir as células. Ou ela entra em colapso, por exemplo. Ou a divisão dela está errada, não está acontecendo como deveria. Por exemplo, num câncer, num tumor. Uma célula sempre surge da divisão de outra célula. Então, por exemplo, as células que formam a minha pele, são milhões de células, uma grudadinha na outra. Elas não ficam vivas para sempre. Às vezes uma célula precisa morrer, ela vai embora. Então ela morre, a outra célula que está do ladinho dela se divide, forma duas células e ocupa o lugar dela. Então essa divisão, essa proliferação celular acontece o tempo inteiro no nosso corpo. No corpo do ser humano, por exemplo. Como o nosso corpo é formado por milhões, trilhões, bilhões de células, elas são uma sempre diferente da outra. Elas não são iguais, porque se todas as células fossem iguais, nós teríamos uma caixa, né? Nós não teríamos órgãos que fazem diferentes funções dentro do corpo, por exemplo. Então existem algumas células que formam alguns órgãos que elas não se dividem muito. Então quer dizer que se elas morrerem, a gente vai ter um grande problema. Porque uma outra célula não vai ocupar o lugar daquela que morreu. Que órgãos são esses? Por exemplo, principalmente o nosso cérebro, o sistema nervoso. As células que formam o sistema nervoso, elas não se dividem muito. As células que formam o nosso sistema muscular, a nossa musculatura, que está ligada ao esqueleto, também não se divide muito. Tá? Mas sempre uma célula, ela surge a partir de uma divisão de uma outra. Claro, se a gente pensar nos seres unicelulares, que são uma célula só, quando eles se dividem, eles estão se reproduzindo. Eles estão originando dois outros seres vivos. Porque eles são unicelulares. Quando eles se dividem, é a reprodução deles. Beleza?
Olha aqui então uma foto para vocês darem uma olhada das bactérias. Aqui eu tenho várias bactérias, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar bem aqui. Tem uma bactéria aqui, a outra aqui. Elas estão unidas aqui, né? Uma colônia de bactérias. Então, cada célula dessa daqui é um ser vivo, porque as bactérias são unicelulares. Aqui, já do lado, é a foto microscópica da pele do ser humano. Tá vendo esse branquinho aqui? Onde tem branquinho aqui eu tenho um núcleo, depois a gente vai ver o núcleo, né? Um núcleo de uma célula. Então aqui eu tenho várias células unidas, uma do ladinho da outra. Uma célula de animal é muito difícil de ver. Ela não é tão didática para a gente olhar assim, certo? Porém, se a gente for olhar as células de planta, elas parecem tijolinhos grudados. Olha aqui uma folha de uma planta. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. Estão vendo aqui? Essas bolinhas verdes são os cloroplastos. Depois a gente vai falar um pouquinho deles, que deixa a planta com a folha da planta com essa coloração verde. Mas está vendo os tijolinhos, uma célula grudada na outra? Então, no caso das plantas, a gente consegue enxergar muito mais fácil essa união de células. Então, aqui eu tenho bactérias uni e pele dos seres humanos, que são animais, e plantas são pluricelulares. Então, como fica a organização dos pluricelulares, né? Unicelular, uma célula é um ser vivo, não sai disso. Os pluricelulares não. As células se juntam, formam outras estruturas, até formar um corpo de um animal, de uma planta, de um fungo. Então, eu falei na aula passada sobre misturas que a menor parte de qualquer matéria é o átomo. E eu mostrei a tabela periódica para vocês. Então tá aqui. O átomo é realmente a menor parte da matéria. O átomo, ele se une, lembra que eu falei que os átomos unem uns aos outros, formando moléculas, estruturas moleculares, um carboidrato, uma proteína, água, sais, ácidos, enfim. As moléculas se unem e formam estruturas que a gente chama de organelas ou organoides. Que aí já é uma estrutura bem pequenininha que a gente consegue enxergar no microscópio eletrônico, que tem uma função dentro da menor estrutura viva, unidade viva do ser vivo. Todo ser vivo é formado por células. E dentro dessas células eu tenho esses organoides, essas organelas. Então aqui eu chego em célula. Então célula é formada pelo quê? É formada por organelas e outras estruturas que são formadas por moléculas que são formadas por átomos. A partir daqui, em um unicelular parou aqui. Esse daqui já é o ser vivo inteiro. Beleza? Nos pluricelulares não. Essas células, elas vão se unir a células parecidas para formar um tecido. Tecido que a gente vai falar sobre mais tarde, a gente vai falar sobre isso também. Mais tarde, daqui a algumas semanas. Os tecidos, existem vários tipos de tecidos. Tecidos musculares, tecidos epiteliais, que tem nos órgãos, para o sangue não escorrer. Então aqui, ó, aqui eu tenho a pele, que é um órgão, e a parte mais externa da pele é o tecido epitelial, que é formado por junção de células, uma coladinha na outra, para o sangue não vazar, para não entrar nenhum ser vivo, não invadir nenhum ser vivo dentro do meu corpo. Então, e todos os órgãos têm o tecido epitelial revestindo eles. Dentro do tecido epitelial, eu tenho um tecido um pouquinho, que é aquela carne branca que a gente fala, né? É um tecido mais molinho. As células ficam já um pouco mais separadas, já sangra, que é o tecido conjuntivo. Mais para dentro, o tecido muscular, tem o tecido nervoso, tem o tecido adiposo das gorduras, as células que acumulam gordura. Enfim, tecido sanguíneo, que são as células do sangue, formando o tecido que é um sangue. Enfim, junção de células parecidas formam tecidos. E os tecidos? Se eu pego o tecido epitelial, que é o mais externo, o conjuntivo e outros tecidos, eu formo um órgão. No meu caso aqui é a pele. Pode ser o coração, pode ser o rim, o fígado, pâncreas. Enfim, nós temos vários órgãos que são formados pela junção de tecidos.
E os órgãos também, quando eles têm uma função em comum, eles trabalham unidos para realizar uma função. Por exemplo, digerir o alimento. Digerir o alimento, eu tenho vários órgãos. Eu tenho a boca, eu tenho a faringe, eu tenho o esôfago, eu tenho o estômago, eu tenho o intestino delgado, intestino grosso. Então são vários órgãos para digerir o alimento. Então os órgãos formam os sistemas, que no caso aqui é o sistema digestório que eu falei para vocês. Mas outro sistema, sistema urinário. Sistema urinário tem os rins. O sistema urinário quer filtrar o nosso sangue, certo? Formar a urina. Então, eu tenho o rim, eu tenho o ureter, que liga o rim até a bexiga é outro órgão, tem a uretra, que elimina a urina. Esses 4 órgãos formam um sistema urinário. E todos os sistemas do meu corpo, o sistema nervoso, endócrino, circulatório, respiratório, digestório, reprodutor, urinário, todos eles unidos formam o indivíduo, que a gente chama de organismo. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente fala no dia a dia. A gente fala, eu estou com um problema no meu organismo. Na verdade, você está com um problema num órgão seu. Se seu órgão está com problema, é que o problema está no tecido. Na verdade, o problema está nas células que formam esse órgão. Quando fala estou com problema no organismo, na ciência, o organismo é o ser vivo completo. Eu sou um organismo, você que está assistindo é um organismo, a formiga é um organismo, uma árvore é um organismo, uma grama é um organismo. O organismo é um indivíduo, certo? Isso é um pouco diferente do que a gente fala no dia a dia. Beleza, gente? Vou passar aqui. Tipos de células. Então aqui eu falei um pouquinho das diferenças de unicelular, pluricelular. E agora eu vou falar que existem 2 tipos principais de células. Tem uma célula mais antiga e tem uma célula mais nova, muito mais complexa, com muito mais coisas. A célula... Me desculpem. A célula mais antiga é a célula procarionte. Ela é tão antiga que em uma pergunta, eu dei uma pergunta lá na minha atividade do Google Forms. Ela é tão antiga que ela só forma aqueles primeiros organismos que apareceram no planeta, que são as bactérias e algas azuis, certo? A célula procarionte, então, o único ser vivo que é formado por uma célula desse tipo que vocês estão vendo aí, são as bactérias e as algas azuis, só as azuis, que eu posso chamar ela também de cianobactérias. De tão parecida que ela é com uma bactéria, porque ela é formada por esse tipo de célula. O que tem essa célula procarionte? Ela tem pouquíssimas estruturas. Ela tem essas bolinhas vermelhas, que são os ribossomos. Ribossomos servem para produzir as proteínas da célula. Está aqui os ribossomos. Ela tem o DNA. Tá vendo o roxinho aqui é DNA, material genético. O DNA é um código. Aqui é um código que tem todas as características, que ele guarda a informação de todas as características daquele ser vivo. Tudo que aquele ser vivo produz, tudo que aquela célula produz, o código para fazer aquilo é como se fosse a receita do bolo. Está no DNA, no material genético. Então tem o ribossomo que produz as proteínas, mas para o ribossomo produzir as proteínas, quem vai dar o código? O DNA. Tá certo? Eu tenho também uma membrana. Pense num ovo. Sabe aquela membrana do ovo? Aquela membraninha do ovo? É como se fosse a membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai selecionar as substâncias que vão entrar e vão sair desse ser vivo, dessa célula. Porém, a célula procarionte, além da membraninha plasmática, uma membrana mesmo, o próprio nome já diz, tem uma parede. Tem uma outra estrutura para deixá-la bem rígida, junto com a cápsula. Então a parede e a cápsula ajudam a fortalecer essa bactéria, essa célula procarionte. Tudo bem? Então, membrana plasmática seleciona o que vai entrar e o que vai sair.
e a parede, a cápsula, ajuda a fortalecer essa célula. Esse espaço interno, tudo que está dentro, que eu estou passando aqui, ó, tá vendo? Tudo que está dentro da célula aqui, o espaço interno da célula é chamado de citoplasma, que é um material meio gelatinoso. Então, onde estão os ribossomos? Os ribossomos estão dentro da célula onde? No citoplasma. Beleza? Se tivesse aqui, tem água aqui, ó, estou desenhando água. Ou estou desenhando alguma outra estrutura. Onde ela está? Está no citoplasma. O citoplasma é o local de dentro da célula. Então, essa é uma célula procarionte que ela vai formar apenas as bactérias, as algas azuis, que formam um dos reinos. Existem 5 reinos na natureza. Um deles é exclusivo das bactérias e das algas azuis, porque elas são procariontes. É o que diferencia ela do restante, que é o reino Monera. O reino Monera, então, é o único formado por uma célula desse tipo. Outra coisa, todos os seres procariontes também são unicelulares. Célula procarionte não gruda uma com a outra para fazer órgão, nada disso. Célula procarionte, sempre unicelular também. Passando aqui, então essa é a célula procarionte, todos os procariontes unicelulares. Então olha aqui o que eu coloquei aqui de informação, vamos ver o que eu não falei ainda, célula mais antiga, menos complexa, forma apenas os seres do reino Monera. É o primeiro reino, o reino mais antigo, que são as bactérias, algas azuis, cianobactérias ou cianofícias, outro nome, possuem paredes celulares, isso é importante. Ela aumenta a proteção com a parede. Ela tem a membrana, que seleciona o que entra e o que sai. A membrana é como se fosse aquela membrana do ovo. Quando você tira a casquinha, a membraninha do ovo. E a parede ajuda a proteger essa célula. A parede é como se fosse a casca do ovo, propriamente dito. Então, possui membrana, citoplasma e DNA circular. Ah, interessante. Tá vendo esse DNA aqui? Eu não sei onde é o começo e o fim dele, porque ele é circular. Então, ele é um DNA assim, ó. Tá vendo que eu estou desenhando aí na tela? Ele não tem começo, meio e fim. Você não sabe onde ele começa. Vocês vão ver que o DNA do corpo humano, dos animais, é diferente. Tem começo, meio e fim. É que ninguém desenha desse jeito aqui, ó. Ninguém vai desenhar desse jeito aqui, porque senão vai aparecer uma bolinha dentro da célula, né? Mas o DNA da célula procarionte tem essa característica de ser circular. Só essa célula. E só esses seres vivos aí. E organelas. Tudo que está dentro da célula, tudo que está no citoplasma, que não for o DNA, são as organelas. E essa célula aqui só tem uma organela. A organela são estruturas que geralmente produzem, tem alguma função na célula. E essa célula só tem os ribossomos, que produzem proteínas. Tá? Então, uma célula bem simples. Eu falei dos reinos, né? Falei que só o reino Monera que é procarionte. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos reinos. Não sei se vocês já tiveram... Deixa eu me mudar de posição aqui. Não sei se vocês já tiveram aula sobre os reinos, mas existem 5 reinos. Então, o primeiro reino é o Monera, que são as bactérias algas azuis. Elas são procariontes e sempre são unicelulares, formadas por uma célula só. Tudo bem? Lembra que eu falei que procarionte sempre unicelular. Aí depois deles vem um outro reino também de seres microscópicos, que são os protistas. O que eu tenho? Aliás, nem todos são microscópicos, né? Mas os grandes, os que deram nome no reino antigamente, que são os protozoários, são microscópicos. Então, o reino protista, ele é formado por quem? Pelas algas, menos a alga azul, que a alga azul está aqui, ó. Beleza? Todas as outras algas estão aqui, ó, no reino protista. Beleza? O reino protista é formado, então, pelos protozoários, que são seres microscópicos, que podem causar doenças, e por todas as outras algas. Algumas dessas algas não são microscópicas, né? Que eu falei que todos eram, não. Algumas não são. O reino protista é eucarionte. Alguns são unicelulares. Por exemplo, todos os protozoários são unicelulares.
Alga pode ser uni ou pluricelular, dependendo da alga. Então, eucariontes uni ou pluricelulares. O reino fungi, tá vendo aqui, ó? Só o Monera é procarionte. Todos os outros são eucariontes, que é a célula mais complexa, mais difícil que eu vou apresentar a seguir. Aquela célula simples que eu mostrei é só do primeiro reino. Todos os outros eucariontes. O reino fungi, que é o reino dos fungos. Fungo pode causar doença? Pode causar micose, dependendo do fungo. Mas fungo também é comestível, como cogumelo, champignon, shiitake, né? Fungo pode ser o bolor do pão. Então, fungo é bem diversificado mesmo. São eucariontes, todos são, menos o reino Monera. Existe fungo unicelular, igual às leveduras, e pluricelulares, igual ao champignon. E o reino das plantas e o reino dos animais, eles são iguais nesses dois aspectos, certo? São eucariontes e todas as plantas são pluricelulares e todos os animais são pluricelulares. Não confundam plantas com algas. Tanto planta quanto alga fazem fotossíntese, né? Não precisam sair por aí devorando ninguém. Que a gente chama de autotrófico. Produzem o alimento delas pela fotossíntese. Porém, as algas ficam aqui no reino protista e as plantas ficam sozinhas nos reinos das plantas, eucariontes e pluricelulares. Então aqui apresentei os 5 reinos para vocês. Legal que vocês saibam, beleza? Reino das plantas, só planta. Reino animal, só os animais. Claro que em todos os reinos existem várias divisões, mas isso é matéria para mais tarde. E aqui está a célula eucarionte, né, gente? Eu falei aqui, ó, os protistas, reino fungi, reino das plantas, reino animal, todos eucariontes. E aqui eu tenho uma célula eucarionte, já para vocês se assustarem. Essa célula eucarionte que eu estou mostrando é uma célula eucarionte de animal. Porque célula eucarionte de planta, ela é um pouquinho diferente. É matéria da próxima aula. Beleza? A célula eucarionte animal, que é essa daqui, que é quase igual a de planta. Tem quase tudo que a planta tem. Só que a célula de planta tem umas coisinhas a mais, né? Então, o que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho um núcleo, aqui ó, o núcleo, e dentro do núcleo não tenho na procarionte, dentro do núcleo eu tenho o DNA. O DNA fica dentro do núcleo, beleza? Só que não é um DNA circular, é um DNA linear que a gente chama. O DNA da célula eucarionte, do nosso DNA, pense que ele é uma fita, certo? Com começo, meio e fim. Só que ela não pode ficar solta. Então ela se dobra em uma proteína e forma estruturas que a gente chama de cromossomos. Certo? Então, dentro de uma célula eucarionte, eu tenho vários cromossomos. Claro, cada ser vivo, cada espécie tem um número diferente de cromossomos. Então, cromossomos é uma estrutura que o DNA está enrolado. O ser humano, quando o ser humano não tem nenhum problema genético que pode mexer no número de cromossomos, nós temos 46 cromossomos em cada uma das trilhões de células que formam o nosso corpo. E o DNA, ele tem o quê? O código genético. Ele é responsável por estruturar todas as produções de substâncias dentro da célula, então ele é responsável por todas as nossas características. Ele tem o código, né? O código genético. Cada pessoa tem um código genético diferente. Existem pessoas que têm o mesmo código genético? Existem pessoas que têm o mesmo código genético que a gente chama de gêmeos idênticos. Beleza? Gêmeos idênticos têm um código genético igual. Beleza? Por isso que eles são idênticos. Agora, tirando isso, todas as pessoas, cada uma tem um código genético diferente, por isso que nós somos diferentes. E aqui eu tenho a membrana plasmática, que eu já mostrei para vocês lá na célula procarionte. Porém, a membrana plasmática, nesse caso, estou tentando achar ela aqui. Eles não colocaram essa membraninha que está aqui, ó, tá vendo? Essa membrana plasmática, ela seleciona também tudo que entra e o que sai da célula. Só que a célula eucarionte de animais não tem parede celular. Aquela proteção a mais que vocês viram na célula procarionte.
Por ela não ter parede, é o que dificulta a visualização dela. Eu vou voltar lá no primeiro slide nosso. Aqui. Tá vendo? A pele do ser humano. Tá vendo que é difícil você ver onde começa, onde termina uma célula? Como ela não tem parede, ela não fica muito rígida. Agora, a célula eucarionte de planta, mas não vou falar nada por enquanto. Só que tá vendo como ela é mais rígida? Tá? Ela é eucarionte também, mas ela tem um pouco diferente. Ela vai ter a parede. A de planta tem, a de animal não tem. Então ela é um pouquinho mais rígida, parecem tijolinhos. É mais bonito de ver. Voltando lá. E o que eu tenho aqui, além da membrana plasmática, do núcleo, que protege o DNA, e dessas outras estruturas. Todas essas outras estruturas que estão vendo aqui, ó, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos que também tem na procarionte. Aí eu tenho vesículas, lisossomos, centríolos, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, tem o peroxissomos que não está aqui também. Todas essas estruturas estão onde? Estão dentro da célula. E qual que é o nome do espaço interno da célula? Citoplasma gelatinoso ou hialoplasma. Nossa, ficou horrível. Deixa eu aqui fazer de novo. Olha aqui. Todas essas estruturas estão dentro da célula. Em que região? No citoplasma. E como chama cada uma dessas estruturas? Essas estruturas formam as organelas citoplasmáticas, porque elas estão no citoplasma. Então, quem são as organelas aí? O núcleo é organela? O núcleo não é organela. O núcleo e DNA não é organela. Agora o resto, tudo é organela. Mitocôndria, centríolo, lisossomo, peroxissomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Todos eles são organelas citoplasmáticas. E cada uma delas tem uma função. E a gente vai ter que falar rapidinho da função de cada uma delas na próxima aula. Beleza? Passando. Partes principais, então. Então aqui eu tenho a célula eucarionte completa. Mas quais são as partes que nós estudamos nessa primeira aula? As partes principais. Que a gente vai encontrar tanto na procarionte quanto no eucarionte. A membrana plasmática, que vai selecionar o que entra e o que sai da célula. A parte interna, que é o espaço interno da célula, que é o citoplasma, material gelatinoso, como se fosse uma gelatina aí, fortalecendo as organelas que ficam dentro delas. E o núcleo, que abriga o famoso DNA, certo? E o DNA na célula eucarionte é um DNA linear, o DNA a fita que está enrolada, formando estruturas que a gente chama de cromossomos. Aqui eu tenho a membrana plasmática para vocês. Então a membrana plasmática ela é formada por algumas estruturas, uma diferente da outra, e existem portas de entrada, como essa daqui que eu estou passando o mouse, que eu vou passar minha caneta agora. Essas portas de entradas para estruturas específicas, para um carboidrato, para um aminoácido que forma proteínas, estão vendo aqui? Existem portas de entrada de substâncias específicas na membrana plasmática. Por isso que ela seleciona o que entra e o que sai da célula. E o DNA, como que é, professor? Olha aí o DNA, gente. Em cada uma das nossas células, do ser humano, das nossas células, nós temos 46 cromossomos em pares, ou seja, são 23 pares. Aqui são 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4, 2 cromossomos 5. Estão vendo isso daqui? 2 cromossomos 22. Volta um pouquinho. 2 cromossomos 22. Aqui embaixo. E o cromossomo XY, que seria o cromossomo 23, que determina o sexo da criança. Se vai ser menino, se vai ser menina. Né? XX menina, XY menino. Mas não é o nosso foco agora. É só para vocês saberem que nós temos 46 cromossomos. Só que eles se repetem, eles são pares. Então, cromossomo 1, quantos cromossomos 1 eu tenho? 2. Então não é aleatório. Um monte de cromossomo, cada um de um tipo. Não. Eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, sempre em par. Por quê? Porque um cromossomo a gente recebe como herança do nosso pai e o outro da nossa mãe. Aí forma um par de cromossomos 1. Um do pai e um da mãe, um par de cromossomos 2. Certo? Então nós somos, o nosso código genético é uma mistura
23 cromossomos a gente recebeu do pai e 23 cromossomos a gente recebeu da mãe. Então aqui ficam enrolados uma proteína formando estruturas chamadas cromossomos. Então isso aqui são os cromossomos. O que tem o cromossomo? O DNA enrolado. Seres humanos que não possuem problemas genéticos específicos possuem 46 cromossomos. Alguns problemas genéticos são bem conhecidos que dá uma mudança no número de cromossomos. Um é o síndrome de Down. Síndrome de Down são 47 cromossomos. O cromossomo 21 ele vai ter um cromossomo a mais, tá? Por um problema genético. Responsáveis por guardar o código genético da espécie, ou seja, possuem a codificação de todas as nossas características e comandam o funcionamento da célula. Todo ser vivo, toda espécie tem 46 cromossomos? Não. Cada espécie tem um número diferente de cromossomos, geralmente sempre impar. Tá? Porque se tem macho e fêmea na espécie, recebe metade de um, metade de outro, por isso que é sempre par. Se tem 20 cromossomos, quer dizer que recebeu 10 da fêmea, 10 do macho. Existem exceções, mas a maioria sempre é assim. Aqui está o DNA de verdade, né? Isso aqui é uma foto. Isso aqui é uma foto de verdade de o DNA de uma pessoa. Olha que legal. Tá vendo? Como eles são parecidos, o cromossomo 1 é grande, o cromossomo 10 já é pequenininho. Olha o cromossomo 21 como é pequenininho. Beleza? Eles mudam em tamanho, mudam em formato. Beleza? Aqui é de verdade. Lá era uma foto, né? Aqui é de verdade. Aqui está o cromossomo, ó. E olha a fita de DNA. Aqui está a estona. E olha a fita de DNA se desenrolando. Estona é a proteína que o DNA se enrola para formar o cromossomo. Como se fosse uma linha e um carretel. E aqui está o DNA. Aqui tem as siglas do DNA, porque é um código, né? Mas isso daí vocês vão aprender só no ensino médio. Só para vocês terem uma noção. Beleza, queridos? Então, deixa eu dar uma olhada, porque depois eu vou fazer um vídeo para a próxima aula. Deixa eu dar uma olhada aqui, se está tudo certo no nosso texto, todos os seres vivos formados por células. Quando você está doente, significa que a célula está doente, já falei. Surgimento delas. As células podem ser diferenciadas através da forma, lógico. Lembra que eu falei que se fossem todas as células iguais, nós seríamos uma caixa. A célula que forma o meu sistema nervoso é totalmente diferente da nossa célula, a célula que forma a pele. E pergunta, lá do Forms depois. A célula, o formato da célula, ela está encaixado com a função que ela existe. Para que ela existe. Tá? Então o formato tem a ver com a função que ela executa. Então se ela, por exemplo, igual a célula do nosso sistema nervoso, é impulso nervoso, faz a gente pensar, ela tem um formato que propicia isso. A célula da pele, ela é quadradinha, retângulo lá, e grudadinha uma na outra. Então ela tem um formato de acordo com a função dela. Então aqui, o microscópio, né, lógico. A invenção do microscópio foi essencial, porque antes todo mundo acreditava que não existia célula. Era uma pessoa lá, uma coisa só. Aí Robert Hooke foi o primeiro cientista que conseguiu separar isso daí e verificar as células de cortiça. Aí ele viu aí ele pensou, como ele não viu que tinha nada dentro da célula, ele só viu um quadradinho grudado com outro quadradinho, ele chamou de célula, igual a cela de prisão. Aí ficou célula. Aí ficou esse nome. Desculpa, mas é isso, né? Ciência sabe como funciona. Então aqui eu tenho a célula procarionte, ou procariótica, que reino moneira, falei para vocês, bem simples. E a célula eucarionte, os reinos aqui, né, que ela faz parte. E o componente, citoplasma, núcleo e nucleolo. O nucleolo está dentro do núcleo, não sei se apareceu aqui para vocês. E ele produz ribossomos. Cadê o nucleolo? Não falei. Aqui o nucleolo. O nucleolo fica dentro do núcleo. O DNA fica e o nucleolo também. O nucleolo ele produz essas bolinhas que tem aqui, que são os ribossomos. Então é isso. Essa é a primeira parte, tá?
E depois teremos a segunda parte de biologia celular, onde a gente vai falar da função de cada organela e a diferença da célula eucarionte de animal e de vegetal. Beleza, queridos? Um beijão e eu espero que vocês tenham gostado ou vocês tenham tirado as dúvidas. Beleza? Tchau, tchau.